Jesus foi uma resposta direta sobre aquela influência que ele estava tendo, né? Arreda de mim, Satanás. E essas palavras foram dirigidas a Pedro porque ele estava sob a influência de Satanás. Então são muitos textos, né? São muitas passagens bíblicas que apontam para essa influência maligna sobre o Filho de Deus. Agora nós poderíamos dizer que há alguém que não possa estar vulnerável a isto, né? Nós poderíamos dizer assim, aquele casal foram advertidos, né? Eles foram advertidos, aquele casal, por se deixar levar pela influência de Satanás. De tal sorte que Pedro, na sua exortação, na sua repreensão àquele casal, ele diz, porque deixaste Satanás encher o vosso coração. Então, eles foram tomados pelo espírito de mentira, de engano, e contou aquela mentira, porque estavam sob a influência dos demônios, né? Do diabo. Mas quem vai dizer que eles não eram batizados? Quem vai dizer que eles não eram convertidos? Porque Pedro, é claro que ali na noite da traição, Jesus disse para ele que ele ainda haveria de se converter, né? Ele disse, quando te converter, fortalece teus irmãos, lá na noite da traição. Mas só Deus, realmente, para poder dizer quem é convertido e quem não é. Quem, de fato, realmente está apto a não mentir, a não roubar, a não matar e obedecer à palavra de Deus. Quem não está vulnerável a essa influência de Satanás? É uma pergunta que nós poderíamos fazer para nós mesmos agora e refletir sobre isso. Porque os exemplos bíblicos deixam claro que muitos sucumbiram e caíram. Se nós pensarmos num povo que não conhecia o batismo, como o povo do Antigo Testamento, mas tinha a circuncisão. E mesmo circuncidados, né, agindo sob o efeito de influência maligna, eles viveram no passado, né, fazendo o que não agradava a Deus. E muitos deles foram mortos, né, pelo próprio Deus, por realmente não seguir nos caminhos do Senhor. E a Bíblia está repleta de episódios como esse. Então, viver sob a influência de demônios, qualquer um pode, né? O próprio Jesus poderia ser influenciado por ele e obedecer. Quando ele jejuou 40 dias, 40 noites, ele foi tentado. E sendo tentado, ele não cedeu. Não cedeu àquela influência maligna na vida dele. Mas que veio a influência sobre ele, veio. E tantos outros exemplos que nós vemos, né? Na verdade, o próprio Paulo escreveu na carta aos Coríntios, sua primeira carta, se não traz a memória, no versículo 10, que não vem tentação, não vem influência maligna sobre a vida do homem, que ele não possa resistir, mais pelo contrário, Deus dá a ele condições, né, para que ele possa resistir e ele superar, porque Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças, que nós sejamos influenciados pelo diabo além do que nós podemos suportar. Então a influência maligna, ela está continuamente presente na vida dos mortais aqui, de todos os homens e mulheres aqui debaixo do céu. Então, aquele casal foi vítima dessa influência, Ananias e Safira foram vítimas dessa influência e muitos até hoje estão também debaixo dessa influência. Muito bem. Nesse episódio de Pedro, pastor Barbosa, alguns defendem que a lei sim, Satanás ele usou Pedro, até porque usa um argumento que o pastor Silva acabou de citar aí, de que Pedro não era convertido, e por esse fato Jesus vira para trás e diz que para trás de mim Satanás, né? Mas enfim, uma questão a ser discutida. Sabemos também que Satanás tinha vontade, a Bíblia diz que Satanás tinha vontade de mexer nos discípulos, e Jesus disse que Satanás pediu para cirandar os discípulos como se faz com trigo, né, peneirar,
Mas ele orou pelos discípulos para que isso não ocorresse e que a fé deles fosse fortalecida. Pastor Barbosa, e aí? Como é que é essa... O diabo, de fato, não pode tocar no cristão? Pode tocar? Como é que é? Claro que pode tocar. Mas tem que pedir permissão. Pediu. Não. Veja bem. A palavra diz o seguinte: os demônios são seres espirituais que tentam incitar as pessoas contra as coisas de Deus. São seres espirituais. Vamos lá, quando se fala de converter e não converter, o diabo não quer nem saber se alguém é convertido ou não é convertido, ele está ali para induzir ao erro. Induzir ao erro. Veja bem, e o apóstolo Paulo, ele fala da vigilância, não deis lugar ao diabo. Pedro, Jesus fala que ele não era convertido, quando você se converter, mas já era santificado. Já era santificado. Há uma diferença, né? Porque Jesus falou, vós já estáis santificado pela palavra, João, está lá, 17. Muito bem. A pessoa santa, ela tem que aprender a vigilância. Ela é convertida, mas tem que vigiar. Nós podemos traçar aqui o próprio Davi. Davi era uma pessoa convertida ou não era? Era. Mas deu lugar à carne. Aí eu pergunto, ao dar lugar à carne, Satanás aproveitou e tomou a mente dele. A mente dele ficou endemoniada. Davi ficou com a mente endemoniada. Sim ou não? Aonde? Sim. Tanto que ele adulterou, mandou matar, enganou. É uma mente o quê? É uma mente santa? De jeito nenhum. Endemoniada. Fez o censo. Não, isso aí já é outra coisa, já que a gente nem vai. Já é outra coisa. Orgulho. Então, veja bem, Pedro, ele deu lugar a Satanás, sim. Ele deu lugar a Satanás. Sob a influência dele. Sob a influência. Mas só vai dar lugar. Por exemplo, ao pregar evangelho, nós também estamos tendo a influência. A pessoa que está ouvindo. Nós comentamos ali como é que a gente age, né? Como é que a gente age? É influenciar. Por exemplo, quando eu era do mundo, a gente fazia a cabeça do povo. No mundão. Aí chegou alguém e fez a minha cabeça para sair do mundão. Usou o 71. Fez a cabeça. Então, veja bem, veja bem. Endemoniado, o pastor Gilaelso, colega aqui, não é que a pessoa tem que ser possessa, violenta. Não. O caso de demônio violento é aquele que estava lá no sepulcro. É um dos casos violentos. E aqueles que apossavam das pessoas e tentavam matá-lo. Como jovem, né, que acontecia isso. Então, tem pessoa, por exemplo, eu conheço uma pessoa, vou dizer o nome porque ela não me permitiu ainda falar, né, que ela falava língua estranha, profetizava na igreja e eu ficava sentindo aquilo estranho. Era estranho mesmo. É estranho, né? Aí um dia eu falei com o pastor, cuidado, rapaz. Aí um dia eu botei a mão na cabeça, quem é de Deus, aguenta fogo. Aí o bicho manifestou. Então a situação de Pedro é o seguinte: pode ser um endemoniado que quer te livrar de um problema, mas colocando um outro problema. Por exemplo, o que Pedro fala com Jesus é uma coisa de amigo. Ô, meu amigo, vai não. Vai não, meu amigo. Você vai morrer, você vai se dar mal. Discernimento aí. Não vai não, não vai não. Então ele já estava possesso, que Jesus falou, sai daí, arreda de mim. E quem estava falando com Jesus? Pedro. Então o Satanás está usando a boca de quem? Do homem. Do Pedro. Então, aí, quando
Ninguém entendeu que poucos antes, Pedro, você traz o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não falou lá? Falou. Aí dá um pouquinho, aí Jesus contra-ataca dizendo, paz de mim. Então, dar lugar a Satanás, qualquer um pode dar, não deve dar. E ele só usa a pessoa quando a gente dá lugar. Desse jeito. E muitas vezes a gente dá lugar para bobeira, comentários bobos e dando lugar a Satanás para prejudicar alguém. No caso aqui, o comentário de Pedro é para ajudar Jesus a escapar da cruz. Para isso ele veio, né? Aí Satanás, rapaz, convence, você é muito amigo de Jesus aí, convence Jesus a não ir, rapaz. Convença Jesus a não ir. E ali no ministério, tem pessoa que fala pra gente, faça o bem, aí vem outro, não é por aí não. E a nossa tendência é ouvir quem está falando uma coisa que você se dá bem. E às vezes aquele que fala, olha, vai ser duro a sua obra. O seu ministério vai ser cheio de dificuldades, como ele falou com Paulo. Mas poderia dizer, não, que nada, Paulo, vai ser mamão com açúcar. Não é? Mas quem é de Deus fala a verdade. O diabo engana. Então, o pastor Gilaelson, nós temos visto que Satanás, ele coloca em cada pessoa demônios estratégicos. Por exemplo, se eu gosto de uma pinga, ele vai trazer sempre alguma influência de você ir à casa e alguém bebe, e toda festa que te convidar vai ter bebida. É demônio específico. Especialista naquela área da sedução, de bebida, de mulher, de farra, de fofoca, de tantas coisas. Né? Mas tem gente que não... Se a gente falar a verdade, vai falar que é demônio também, né? Tem coisa que vai falar que é demônio e tal. Eu dou um conselho, quem não conhece Deus, também não conhece o diabo. Para conhecer a Deus, é preciso conhecer Satanás também. Que o embate dos dois, você precisa conhecer os dois. Os dois. Eu não gosto nem de ouvir te falar de Satanás. É melhor procurar saber quem é ele. Que ele é estratégico, Satanás, o anticristo, ele não vai vir violento. Não. Palavra boa, né? Então, como dissera lá o Salomão, né? Que de mulher e casamento ele não entendia muito. Ele dizia, a coisa mais amarga que é a morte é a mulher adulta. A palavra dela é doce. Então não precisa ninguém sair dando tiro para estar endemoniado, não. Tem gente que abraça você com a faca nas costas assim, ó. Ele abraçar e puxando nas suas costas, enterrando milímetro por milímetro. Vai te abraçando todo dia. Cada dia ele enterra um pouquinho. Cada dia enterra um pouquinho até morrer. Isso é coisa de Satanás. A gente fica nervoso com ele agora. Muito bem, 11 horas e 37 minutos. Vamos rapidinho ao intervalo. Já a gente retorna. Estamos apresentando Debate Melodia. 10 minutos, torcida brasileira. Estamos no jogo. A dengue cresceu em Campo, Zika e chikungunya são sempre um perigo. É hora de ir pra cima deles. Olha o vaso de planta juntando água na entrada da área. E esse pneu velho aí? Secou, guardou? Fecha a tampa da caixa d'água, limpa a calha, troca a água do totó. Vira a garrafa. Que bela jogada. E atenção, acabou. Em 10 minutinhos por semana, seu time resolve essa parada. Coloque sua família no ataque aos focos do mosquito. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. No
No Brasil Atacarejo, a Páscoa é recheada de ofertas, sempre com variedade para você fazer muita economia. Óleo de soja soia 900 ml 6,98. Mussarela peça pedaço quilo 31,80. Arroz branco tipo 1 Emoções pacote 1 quilo 4,98. Válidas até 19 de março. Nesta Páscoa celebre, reúna e garanta o melhor para você e sua família no Brasil Atacarejo. Esse é mais barato, esse é nosso. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @CortinaECiaVDC. Voltamos a apresentar Debate Melodia. 11h40 na Melodia. Hoje o tema da nossa mesa é este: qual a influência dos demônios na vida do cristão, hein? Pois é. Há quem diga que um cristão ele pode ficar endemoniado, outros dizem que não. Enfim, mas e a Bíblia diz o quê? Vamos lá, pastor José, até que ponto o crente está sujeito à ação de Satanás? Porque há quem estabeleça uma diferença dizendo o seguinte: uma tentação não seria uma invasão de Satanás à vida do cristão, seria uma proposta, né? Os dados inflamados do maligno que o senhor citou também seria, né, tá dentro desse escopo aí da proposta. Mas já uma possessão, isso já seria Uma invasão. Uma invasão de Satanás, que muita gente entende que o cristão não pode sofrer esse tipo de invasão porque ele tem o Espírito Santo. E aí, pastor Zé? Muito bem. Antigamente, eu tinha um livro chamado Livro do Coração. Não sei se não chegaram a ter acesso a esse livro. O diabinho. Não é? Ele tentando, de alguma Vira só forma... esse microfone, pastor, que ele está ao contrário aí, por favor. Isso aí, tá bom. Então, naquele livrinho, mostra assim, de uma forma mais clara, como que é a ação do diabo. Ele não entra com tudo, né, no coração. Ele vai tentando arrumar uma brecha ali. Então, nós estávamos conversando aqui no intervalo, que o chefe dos demônios, ele é estratégico, como o pastor Zé Barbosa falou. Ele manda na área onde a pessoa tinha fraqueza antes de se converter. Quando a pessoa nasce no Evangelho, ele recebe, de certa forma, uma blindagem especial. Satanás vai ter dor de cabeça, porque ele não sabe, de fato, quais são as tendências daquela pessoa. Mas se a pessoa já foi lá do pagode, mulherada, gostava do crime, do roubo, de cheirar, de fumar uma maconhinha e tal, então ele sabe que aquela área é a sua fraqueza, né? Você se converteu, abandonou tudo aquilo. Eu costumo dizer que a pessoa viciada nas drogas, ela nunca está totalmente liberta. E nem também na cachaça. Se você voltar a dar uma cheirada, ou fumar lá um pacal, como o pessoal fala, e dar uma golada na cachaça... Tudo na hora. Incendeia tudo. Então, enquanto você está afastado do pecado, você tem força, né, sobre o pecado. Você tem poder. A Bíblia fala que Deus nos delega poder e autoridade sobre os demônios. E também sobre o pecado. Ele chegou para Caim e falou assim: olha, você tem força, você tem poder, você pode dominar o teu pecado, o teu erro. Mas ele não quis. Ele prosseguiu no erro. Então, nós estamos sempre tendentes às ações do inimigo. Ele nunca vai deixar você em paz, principalmente o crente convertido. Porque o crente convertido, o seu destino, segundo a Bíblia, é ir para o céu. Jesus falou: onde estiver, sejais vós também. Enquanto que aqueles que estão do lado, que eu chamo da pá virada, né? Que estão do lado do diabo, ele já sabe que aquele, enquanto ele estiver no domínio dele, a tendência dessas pessoas é irem junto com ele para o lago de fogo. Não é nem para o inferno, né? O inferno é um lugar provisório, que depois ele será lançado no lago de fogo, que é o lugar definitivo. Então, essas pessoas,
estão tendentes a ir junto com ele para o lago de fogo. Se converterem ao longo da sua vida, muito bem, mudaram de lado e vão para o céu. Mas nesse período, enquanto seres humanos, eles estarão fazendo a vontade do diabo. Enquanto o cristão está ali se esforçando para fazer a vontade de Deus. E o diabo é lógico. Enquanto maior número forem para o lugar onde ele tem como destino, melhor para ele. Então ele vai tentar induzir, através das suas setas, para tentar então fazer uma possessão. Aquele livrinho do coração, ele está ali tentando abrir uma brecha para entrar. E a Bíblia fala, se ele entrar, o último estado é pior do que o primeiro. Porque tinha um só demônio. A pessoa se desviou, começou a praticar todas as coisas mundanas, mesmo quando eu falei a vez batizada, irmão Zababó estava falando, só uma pessoa que batizada, ele foi orar, estava desviado, estava possesso. Então, essas pessoas, elas podem sim ser incomodadas pelo diabo. E tem uma coisa, eu te digo, o diabo não dorme, 24 horas está aceso lá, ele não tem sono como ser humano. Então, até nos seus sonhos, se você falar, ele pode agir. Se você falar no dia seguinte, ele está te influenciando a fazer conforme o sonho. Quantas pessoas não têm sonhos eróticos e até pronunciam palavras durante a noite quando estão dormindo? E o diabo está ali, ó. E ele vai ouvir. No dia seguinte, ele vai se posicionar para fazer você pecar. Cabe a você. Resistir ou não. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o que nós temos que fazer é resistir o diabo. Tem muita gente que compra briga com o diabo. Eu nunca aconselho ninguém a desafiar o diabo. Agora, se o diabo te desafiar, em frente, porque a Bíblia fala que Deus nos deu poder sobre todas as castas de demônio. Então, nunca desafie o diabo. Presta atenção no que estou falando. Nunca desafie o diabo. Ele tem muita força e tem poderes. Não equivalente ao poder que Deus te delega. Agora, quando você resiste a ele, ele foge de vós. Apesar de Deus sempre falar assim, fugir de toda aparência do mal. Fugir de toda tentação. José é um exemplo disso. Quando ele foi tentado a se deitar com a mulher de Potifar, ele fugiu. Então a Bíblia fala para a gente fugir da tentação. Da prova você tem que pedir graça para você suportar, porque as provações são dadas por Deus, mas a tentação jamais é por Deus. Hein? Ok, você que pegou o debate em curso aí, nós estamos discutindo este tema. Qual a influência dos demônios na vida do cristão? Pois é. Ô, pastor Silvio, e em relação aos nossos objetos, os nossos bens, Satanás pode tocar nesses bens, ele pode tirar de nós, como é que é? Pode, se Deus permitir, né? Inclusive, o pastor Zé Carlos fez menção disso aqui agora, né? O pastor Zé Barbosa, também na sua palavra, talvez foi um pouco até chocante para você aquilo, né? De Davi, né? Você que está ouvindo aí, né? Ele ter falado de Davi endemoniado, né? A gente precisa também observar nessa perspectiva, não da possessão ali, tomando toda a consciência, o cara cai, fica ali se debatendo e não tem mais noção do que está se passando. Essa é uma forma, e já o que aconteceu com Eva, com Adão lá no paraíso ali no Éden, foi diferente, né? Quando a gente olha assim, ela consciente, ele também, mas já o caso do endemoniado gadareno, eu fico às vezes até pensando, eu acredito que Maria Madalena deve ter caído também uns 7 demônios, né? Aqueles que havia uma presença enorme de potestades, de espírito maligno sobre a vida dela, né, dessas pessoas. Mas acontece que os objetos, os bens que nós temos, né, se foi adquirido de forma lícita, né? Porque a palavra de Deus diz que no suor do teu rosto, né, comerás o pão, né? E se a gente trabalha de forma honesta e digna, o que nós temos está sob os cuidados de Deus. E o inimigo, ele só pode tocar nessas coisas se Deus permitir. Verdade. Satanás, quando
entrou o assunto, né, o ponto que aqui estamos abordando agora, pastor Zé Carlos lembrou de Jó. E eu também lembrei da palavra dita de Satanás para Deus, assim, mas tu cercaste com Sebe. Cercaste com Sebe. Então, ele estava guardado por Deus. Satanás não podia agir na vida dele, né? E olha que depois a esposa fica sob a influência do inimigo. Quando as coisas pioram para Jó, aí vem a influência do inimigo pela boca da esposa, mandando ele amaldiçoar Deus, né? Rejeitar Deus e morrer. Mas os bens, as nossas possessões, o que nós temos, que foi Deus que nos deu, estão guardados por Deus. Se é para atingir, só se Deus liberar. Quando ele falou, tu cercaste com Sebe. Sebe é uma cerca de varas. É uma blindagem, né? São varas que são tão próximas uma da outra que fecha todas as brechas. Então, aquela cerquinha de vara que fecha toda a roça, todo o ambiente. Então, o predador, quando vem, ele não tem como passar, não pode passar, porque está bem fechado. Então, é uma forma assim, humana de falar de uma coisa espiritual. A vida do homem está protegida por Deus. O inimigo pode agir, mas só com permissão divina. Então, os exemplos bíblicos nos mostram que ele está em derredor ali, tentando, buscando e procurando uma forma de agir na vida das pessoas. E, consequentemente, né, não somente atingir os bens, destruir, roubar, mas também a vida da pessoa no físico, no corpo, né, com doenças, trazendo para a pessoa males para perturbar e a pessoa cair a sua qualidade de vida. Uma noite que não consegue dormir, né? Uma ansiedade, né? Um estresse, uma preocupação demasiada e não entrega as coisas, não confia as coisas nas mãos de Deus, né? A ansiedade e tudo mais que sobrevém à vida dessas pessoas. Então, é claro que a pessoa que vive no temor de Deus, ele vai depositar a sua vida e tudo quanto tem nas mãos do Senhor. Muito bem, pastor Barbosa, nessa pergunta ainda para a gente fechar o debate, e os nossos objetos, os nossos bens, Satanás pode tocar neles? Olha, veja bem, os demônios, eles já falamos aqui que agem por sedução na sedução e na tentação, né? Para as pessoas cometerem pecados. A atividade de Satanás, por seus demônios, é nos levar a cometer pecado. Então, e outra coisa também, que a gente tem aqui, que a palavra mostra pra gente, né? Os demônios podem atacar as casas, os relacionamentos, a árvore da genealogia, pode atacar. Os demônios podem atacar as emoções das pessoas ou aumentar a ira. Eu já sei que eu não gosto, eu já tenho um pouquinho de ira contra o Zé Carlos, ele vai aumentar. Ele vai colocando uma sedução para ficar mais irado. Até aquele barril de pólvora está bem cheio, aí já está quase na hora de acabar a guerra, veio um com uma fagulha ali. Uma fagulhinha, um palito de fósforo e... Poxa, pá. Então, eu lembro lá em Buerarema, tinha uma casa lá, que a mulher varria a casa, juntava o lixo, e depois de um tempo o lixo estava lá dentro da casa de novo. Lá dentro da casa de novo. Nós fomos lá, oramos, expulsamos os demônios e nunca mais entrou o demônio para fazer essas bagunças. Então ele ataca filho, ele usa criança para acabar com o casamento. Criança. Filhos para acabar com o casamento. Usa os pais para acabar com a família, usa as mães para acabar com a família. Então, ele é sedutor e tentador, sempre levando as pessoas a ficarem contra Deus. Como uma pessoa pode ficar contra Deus? Eu ficar contra o Zé Carlos ficar contra mim, eu ficar contra o Silvio, né? Que é difícil aquela palavra de diz, amai os vossos inimigos.
É difícil aquela palavra, me perdoe, estava errado. É palavra difícil, difícil. Agora, se Satanás não respeitou o Filho de Deus, vai te respeitar? Agora, quando fala aqui, o Zé Carlos, de convertidos, todos são convertidos, um pouco mais, um pouco menos. Mas o que faz a pessoa ir para o céu não é ser convertido só. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso. E outro lado também, a Bíblia fala, porque a gente fala aqui, e agora eu estou pedindo, o diabo vai acabar comigo. Peraí, não é assim não. A Bíblia diz que o diabo está ao derredor, mas os anjos estão ao redor. Aí tem que passar ainda pelos anjos. Mas se você não tiver nada com Deus, pode ter 500 anjos lá que ele vai passar. Para fazer vista grossa. E o pastor falou uma coisa, não desafia Satanás. O que o arcanjo, ao defender o diabo querer sequestrar o corpo de Moisés? Ele diz, eu sou o arcanjo aqui, eu estou com Deus, e você agora vai entrar no pau. Foi isso? Não. Ele usou a palavra por causa da hierarquia. O Senhor te repreenda. É verdade. Nós temos visto muitas pessoas que são exorcistas por aí, expulsam demônio. Que saem procurando demônio. Que caíram feio, porque menosprezaram o poder de Satanás. Ele é poderoso. Agora, o nosso Deus não é poderoso, é todo, infinitamente todo poderoso. Então, a melhor coisa que podemos fazer, não dar lugar para ele. Verdade. Jesus diz que não há justiça nenhuma em nossa carne. Jesus não, Paulo. Não há justiça nenhuma em nossa carne. E o próprio Paulo diz, tudo o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas ele lutava, esmurrava, ele arrumava uma confusão com ele mesmo para não pecar. Mas ele tocou nos bens de Jó, mesmo Jó não tendo dado lugar. Nisso a gente aprende de Deus, né? que Deus pode permitir. É verdade. Existe duas, a vontade perfeita e a vontade permissiva de Deus. A vontade perfeita é aquilo que ele não quer de forma nenhuma que você faça. Agora, às vezes você fala, não, eu vou fazer, eu quero. Então, ele permite. Então, para me concluir aqui, é dizer que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Mas vai ter provas, vai ter momentos difíceis, vai ter o seu Getsemane de estar sozinho, vai ter momento que está no deserto, vai ter que a pedra vai ter que dar água, a cordoniza vai ter que vir, o maná vai ter que vir, e se não vir também, você vai para o céu. Morreu. Glória a Deus. Muito bem. 11h57, quero agradecer aqui os nossos debatedores, obrigado também você pela audiência, Melodia. Tá vindo aí o nosso amigo Léo Pereira com Rádio Chofé. O nosso debate fica assim amanhã, quarta-feira, 19 de março, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Seja sincero.